Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Se tu não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Márcia e você está no canal Fazendo Festa. Neste canal a gente sempre traz muitas dicas de artesanato, dicas de festa, inspirações de decoração e muito mais, gente. E hoje eu venho tirar algumas dúvidas das meninas que me fizeram perguntas lá no Instagram. Então, bora direto para as diquinhas. E a dica de hoje é de pulseira de silicone. Vamos lá para as primeiras diquinhas. Bom, a primeira pergunta foi: Márcia, qual o fio de silicone que você usa? O fio de silicone que eu uso é esse aqui, o de 8 milímetros. Eu considero um dos melhores por ser mais grossinho, mais resistente e que também dá para colocar vários tamanhos de pérolas. A segunda pergunta foi: qual a medida que você usa? Você tem um padrão de medida? Não, gente, eu não tenho um padrão 100% exato. Geralmente, quando é uma encomenda, eu prefiro ver o tamanho do punho da cliente, seja ela criança ou adulto, porque cada pessoa é uma pessoa, gente. Cada pessoa tem um punho de um tamanho diferente e às vezes gosta mais folgadinha, mais apertadinha. Então, eu procuro saber qual é o gosto da cliente primeiro, perguntando para ela e observando a medida do punho dela. Quando eu vou fazer a pronta entrega, aí sim eu gosto de deixar padronizada, porque aí a cliente vai ver se cabe no punho ou não. E a partir daí, ou ela compra aquela peça que já está pronta, ou ela encomenda um novo modelo e eu faço nas medidas dela, tá certo? Quando é a pronta entrega, eu uso algumas medidas que eu vou falar agora para vocês. Se vocês quiserem anotar, deixar aí, fiquem à vontade. Não é a medida padrão exata. No Google também tem outras medidas de tabelas de medidas que vocês podem usar também, podem pesquisar à vontade e procurar qual se adapta melhor à tua necessidade. Mas vamos lá as medidas. Eu uso a medida de 17 centímetros para criancinhas menores entre 1 e 3 anos. Eu uso a medida de 20 centímetros para crianças maiores entre 3, 4 até 5 anos. E para 6, 7 até 11, 12 anos, eu gosto de usar a medida de 25 centímetros, tá? Para tamanhos adultos, essa medida também dá para adulto, tá, gente? Para tamanhos maiores, bem grande mesmo, eu gosto de usar, inclusive para o meu punho, que é mais grosso, eu considero os mais grosso, né? Eu uso a medida de 28 centímetros, tá certo? Mas, Márcia, por que essas medidas tão grandes? Porque a gente tem que deixar uma sobra de espaço para a gente dar o nó na ponta, tá certo? Por isso que são medidas tão grandes. Porque vai ter que ter uma sobra aí que durante o vídeo eu vou explicar para vocês. A outra dúvida foi: qual é o tipo de pérola que você costuma usar? Eu não tenho um tipo de pérola padrão, vai muito do gosto da cliente e quando é a pronta entrega, eu aproveito todas as pérolas que eu tenho em casa, tá? Eu não compro novas para fazer, a não ser que seja por encomenda. E daí no vídeo vocês estão vendo que eu tô mostrando vários tamanhos que eu tenho. Eu tô narrando o vídeo, gente, porque ficou mais fácil para mim. Tinha muito barulho de fundo e eu não queria que o barulho de fundo atrapalhasse. E também não queria regravar esse vídeo, tá certo? Eu já tô tendo o maior trabalho para narrar, que tem hora que acontece alguma coisinha, eu tenho que parar o vídeo e recomeçar. Bom, mas vamos lá. As pérolas, eu uso essas mais brilhosas, eu uso as leitosas, eu uso as irisadas, eu uso os tamanhos entre 9, 10, 6, 5, 8, mas os que eu mais uso são a 6 e a 8, tá? Que são as que as meninas mais gostam. E uso muito as com brilho e as leitosas. Essa medida desse silicone que eu fiz aí foi um de 20 centímetros, que é para uma menina maior, e eu usei as pérolas 6 e 5. Uma diquinha importante: algumas meninas me perguntam se estoura fácil, se arrebenta fácil. Não, gente, não arrebenta fácil essa medida de silicone, porém pode acontecer, né? Não é impossível, porque é um silicone e tem uma elasticidade até um limite. Bom, a primeira diquinha é: eu gosto de puxar um pouquinho o silicone antes de começar a colocar as pérolas, para ele ficar mais relaxado e não correr o risco de arrebentar com muita facilidade, tá? Segunda coisa, após colocar as pérolas, eu vou medir ali para ver se sobrou um espaço entre 4 a 5 centímetros de cada ponta, que é para ver para que eu possa dar o nó com mais tranquilidade, tá certo? Depois eu venho dando 5 nozinhos bem apertadinhos e vocês veem que eu vou dando aquelas puxadinhas, tanto no nozinho quanto na pulseirinha, nas laterais da pulseira. Para quê, gente? Para que ela fique
confortável, nem fique folgada demais na hora que a cliente botar no braço, as pérolas ficarem folgadas, sobrando um espaço de silicone, e nem tão apertada ao ponto de que a cliente vá colocar no braço, ela já vai logo arrebentando, tá? Você tem que ter uma noção de que tem um espaço ali, que precisa ter um espaço para a cliente colocar no punho e não ficar muito apertado, e também não muito folgado, porque se ficar folgado, quando ela colocar, o silicone já vai ficar afastando e vai ver o silicone embaixo e não as pérolas, que é o que a gente quer ver na pulseirinha, tá certo? Você vai dando as puxadinhas no silicone, vai dando uma puxadinha no nó, olhando a pulseira, ajustando direitinho. Essas coisinhas vocês vão praticando e aprendendo com o tempo. Eu costumo dar 5 nozinhos na ponta, vocês vão vendo que eu vou dando um nozinho normal. E depois eu venho com esse outro nó, que é pegando as duas pontas do silicone e dando um nozinho lá embaixo. É como se fosse um nó extra para finalizar os outros, tá? É como se fosse um arremate. E daí, depois que eu puxo todo o nozinho com as duas pontas, eu vou dando uma puxadinha, uma ajustadinha nas pontas. E isso vai fazer toda a diferença, gente. Eu não costumo selar com isqueiro. Eu já testei e não gostei muito da experiência, tá? Às vezes você vai selando, o nó vai soltando, você vai apertando, queima os dedos todos e no final das contas, às vezes você perde até o silicone e tem que fazer tudo de novo. Dessa forma que eu fiz aí no vídeo que eu tô fazendo, vocês vão perceber que é muito melhor. Como é, gente? Eu já testei muito e nunca arrebentou. Eu puxo o nozinho para dentro da pérola e puxo as duas pontas do silicone, uma para cada lado. Venho com a cola T6000, que eu considero uma das melhores para colar, porque o nó não resseca e não arrebenta e não sai de dentro da pérola de jeito nenhum. Eu testei isso aqui, não sai, gente, não sai. E também não mancha, porque a cola T6000, ela dá oportunidade, se você manchar um pouquinho, de sair. E também porque o biquinho dela é bem preciso e dá para encaixar dentro de pérolas bem pequenas, tá? Então, eu amo usar a T6000 para isso. Depois que eu faço isso, ó, eu vou tirando as pontas que sobraram, os excessos. Eu gosto de usar a tesoura de precisão, que é a tesoura de arremate, mas você pode usar qualquer tesoura de bico fino que seja mais precisa para tirar o excesso. E ó, o nó vai ficar bem escondidinho dentro da pérola. Outra dica, gente. Antes de você entregar para a cliente, espera a cola secar bem, o nozinho secar bem dentro da pérola. Não sai de jeito nenhum depois que tá coladinho, tá? Essa pulseira, que eu considero o tamanho menor, ela fica com 7 centímetros. E eu trouxe outras para mostrar que são em tamanhos maiores, ó. Eu usei pérolas de número 8 e número 6 nessa. E essa daqui eu usei número 8, mas também usei letrinhas. Você pode ver que dá para brincar bastante com todo o material que você tiver em casa. E depois que eu faço a pérola de número 8, todas de número 8, por exemplo, daí eu vou fazendo outras na mesma medida. Se eu quiser fazer um trio de pulseiras, por exemplo, mas se eu quiser usar 3 tipos de pulseiras, né, tipos de pérola, por exemplo, eu vou medir a partir da número 8, do tamanho que eu fiz primeiro, eu vou medir as outras e vou fazer para testar e deixar no mesmo tamanho. Essas maiores que eu fiz, elas ficaram com a medida de 8 centímetros. Cada uma tem um tamanho diferente porque eu usei uma medida de pérola diferente, por exemplo. Algumas têm 8, outras têm 9, outras têm 9,5, 8,5, porque foi o tamanho das pérolas que eu fui usando. Eu gosto de ir fazendo isso, deixando vários tamanhos diferentes à pronta entrega, que é para a cliente testar e ver a qual se adapta melhor, gente. Isso é uma forma de você vender mais e de você montar kits bem legais com laços se você se você vende laço assim como eu. Então, gente, o ideal é que você faça a pulseira e entregue no outro dia ou, por exemplo, se você faz pela manhã e à tarde, é o horário que você trabalha. Espera pelo menos 1 hora para poder fazer a entrega para cliente, tá? Bom, gente, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi, ou se tem alguma dúvida aí e eu não falei aqui, deixa aí nos comentários que eu trago vídeo para vocês explicando tudo com muito carinho, tá, meus amores? Me perguntaram também sobre o uso das outras colas, silicone e Tecbond, gente. A de silicone e a Tecbond eu achei pouco prática por conta do bico, tá? Porque mancha, então dá o maior trabalho de limpar. Mas se você tiver um macete aí para usar, o bico mais fino, também dá para usar. E também perguntaram se a Tecbond mancha, ou se a Tecbond resseca. Eu também não, eu já testei. Até então as que a minha filha e eu temos não ressecou ainda, tá certo? Mas já ouvi falar muito que resseca em alguns vídeos, algumas meninas falando. Porém, eu não tenho o que dizer ainda sobre isso, tá certo? Não tenho opinião formada porque as que eu tenho aqui não arrebentaram, as que eu e minha filha usamos, que a gente testa antes de vender.
Mas a minha opinião é que a Tecbond, a T6000 é muito mais prática, tá certo? Essa é a minha opinião. Porém, fiquem à vontade para testar. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro e até o próximo vídeo.